Oi, meu nome é José e eu sou estudante de Engenharia Química. E em parceria com o Grupo PET, eu vou estar resolvendo a questão 12 da prova do ENAD de 2017 de Engenharia Química. Bom, essa é a questão 12 e como eu não vou estar fazendo a leitura com você, você pode pausar esse vídeo agora para ler com bastante atenção essa questão. E agora que a gente vai passar para a resolução da questão. Bom, pelo enunciado, ele diz que a taxa de variação da temperatura de um corpo em relação ao tempo é proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e o ambiente. Quando ele diz que a taxa de variação da temperatura de um corpo em relação ao tempo, ele está falando da derivada da temperatura do corpo em relação ao tempo, é essa variação. E é proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e ao ambiente. Então, esse proporcional é, resulta nesse alfa, né? E a, a diferença entre a temperatura do corpo menos a temperatura do ambiente. É, então, transformando isso numa equação, a gente tem que a derivada da temperatura do corpo em relação ao tempo é igual a menos K, que esse K representa a constante de proporcionalidade, vezes a temperatura do corpo menos a temperatura do ambiente. Esse menos vem da termodinâmica, que fala que quando um corpo está perdendo calor, essa, esse calor está saindo do corpo, ele recebe um sinal negativo. Então a gente não pode esquecer desse negativo aqui, porque o corpo ele está sendo resfriado. Vem daí esse negativo. Então, aplicando a integral dos dois lados e separando as variáveis utilizando o método de EDO, a gente chega nessa integral de dt sobre t menos a, que é igual a menos k dt. Essa integral, resolvendo ela, não é uma integral muito complexa, a gente tem que a resolução dela dá o ln de t menos a é igual a menos kt mais uma constante. Então, como a gente quer apenas o t, uma equação em relação à temperatura do corpo, a gente tem que retirar esse ln utilizando propriedades logarítmicas. A gente aplica a exponencial e a exponencial do ln é igual a t menos a. E aí aplica a exponencial do outro lado também. A gente tem que e menos kt vezes e elevado à constante. Só que como esse e é uma constante elevada a outra constante, todo esse termo é uma constante. Então a gente fica com t menos a igual a e menos kt vezes uma constante. Que, isolando o t, a temperatura do corpo, a gente fica com a mais uma constante vezes esse e menos kt. Para encontrar essa constante, a gente vai isolar essa constante, aplicando uma condição de contorno, onde a gente vai considerar o tempo em zero. Então, aplicando quando o tempo é zero, vai ficar a mais a constante vezes e elevado a menos k vezes zero, que é onde está a variável tempo. Então, t de zero é igual a mais c. Encontrando o valor de C, a gente tem que a constante vale T de zero menos A. Se a gente tivesse um valor inicial de T de zero, a gente poderia substituir esse T de zero por um, por um algarismo, por um número. Então, a temperatura do corpo em relação ao tempo ele é igual
a temperatura do ambiente mais a temperatura no tempo zero, menos a temperatura do ambiente, vezes exponencial elevado a menos k vezes o tempo. Vendo as alternativas, a gente vê que logo na primeira alternativa ela é igual à resposta em que a gente chegou. Então, a gente percebe aqui que as outras alternativas, algumas estão faltando o sinal negativo da constante de proporcionalidade, o que já transforma em uma alternativa incorreta, a letra B, a letra D e a letra E. O que poderia deixar a gente em dúvida seria a letra C e a letra A. Mas como a gente viu, aplicando a condição de contorno, a gente encontra um valor da constante igual a T0 menos A. Então, a alternativa correta é a letra A. Confirmando a nossa escolha pelo gabarito definitivo das questões de múltipla escolha do ENAD de 2017, a gente vê que a número 12 é realmente a alternativa A, a alternativa correta. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, pode deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de mais conteúdos como esse. E se você quiser, aqui estão os nossos contatos para você encontrar a gente pelas redes sociais ou pelo e-mail. Muito obrigado e até a próxima. Bons estudos!